Olá, estudante da segunda etapa da EJA, do quarto semestre. Estamos de volta aqui com a aula de Ciências da Natureza. Vamos lá? Essa é a nossa aula de número 8 do módulo 1, unidade 1, ainda falando sobre fundamentos da genética mendeliana. Na última aula, encerramos aí, com o enunciado da segunda lei de Mendel, que é, assim como a primeira lei de Mendel, resultado dos seus experimentos, então, que esse monge austríaco, também engajado aí na ciência, realizou com heranças, sobre a herança de características em ervilhas, Lembra lá? As 7 características que Mendel estudou, como elas eram transmitidas de uma geração para a outra, Na primeira lei de Mendel, ele, para elaborar, a primeira lei de Mendel, ele trabalhou a herança de uma característica por vez. Para concluir aí a segunda lei de Mendel, trabalhou na herança de 2 características por vez. E o que é que diz essa lei de Mendel, também chamada, de lei da segregação independente? O que é segregação? É separação. Independente por quê? Porque os fatores que determinam características distintas separam-se independentemente uns dos outros. O que isso significa? Significa que uma semente lisa, ela pode ser tanto amarela quanto verde. A semente rugosa pode ser tanto também amarela quanto verde. Que uma planta que tem as flores terminais, ela pode ser tanto alta quanto baixa, E vice-versa. Então, quer dizer que cada característica é determinada por um par de fatores e esses fatores se separam independentemente. E os gametas terão aí metade, destes fatores. Cada fator vai estar presente ali, cada alelo, na verdade, que compõe um par de genes vai estar presente nos gametas. Então, por exemplo, indivíduo com o genótipo Vzão. A gente já viu, no contexto das leis de Mendel, que esse par de fatores que representam genes alelos, determinam aí a cor amarela, Vzão maiúsculo, porque é para determinar aqui o que é dominante. Então, isso aqui é o genótipo de indivíduos que têm o fenótipo semente amarela. E esse genótipo aqui, Vzinho, nesse contexto aqui das leis de Mendel, é o genótipo que determina o fenótipo, ou seja, a característica das sementes de cor verde, que é a característica recessiva, tá? Então, por isso que é representado com letrinha minúscula. O indivíduo que tem o genótipo Vzão, quais tipos de gameta ele vai produzir? Como ele só tem do mesmo alelo, ele só vai ter gametas com metade, Só Vzão. O indivíduo Vzinho vai produzir que tipos de gameta? Só tem um tipo, de fator. Então, todos os gametas têm a metade, dos fatores, então só vai ter Vzinho. Agora, se o indivíduo for um heterozigoto, tiver aí um par de alelos determinando a característica, mas são versões diferentes desse gene, Então, é um heterozigoto. Quais são os prováveis gametas que ele irá formar? Ele vai formar gametas que têm Vzão e gametas que têm Vzinho. O que é que são esses gametas aí no contexto da reprodução das plantas? Esses gametas na planta, pode ser a oosfera, que é o gameta feminino, que está lá no ovário da flor, ou pode ser o núcleo espermático, tá? Que é o correspondente ao espermatozoide dos animais. O núcleo espermático que está lá dentro do grão de pólen, tá? E como que acontece essa fecundação? Como que é mesmo? Tá? Nesse caso, o processo é a polinização. Quando um animal, como, por exemplo, uma borboleta, um pássaro, transfere aí o grão de pólen, ou mesmo o vento, para a parte feminina da flor, esse grão de pólen germina, leva esse núcleo espermático até o ovário da flor, onde acontece a fecundação.
E aí, aqueles fatores que tem ali no gameta feminino vão se juntar com os fatores do gameta masculino, formando ali uma célula inicial de todo o ser vivo, que é o zigoto, tá? Que vai formar ali, no caso das plantas, uma semente, né? E essa semente está dentro de um fruto. No caso das ervilhas, né? A semente é o que a gente consome, né? Aquela sementinha que pode ser verde ou amarela, dentre outras características. E o fruto é o que? A vagem, né? Então, tudo isso aí Mendel tinha que saber, né? E considerar para poder fazer a sua análise, certo? Continuando aqui, uma representação visual do que pode ser, como que pode se formar gametas quando nós consideramos mais de um par de fatores para características distintas, tá? Então, por exemplo, quando o indivíduo é vezão, vezinho, errão, errinho, no contexto das leis de Mendel, esse genótipo determina quais características? Determina a característica cor da semente, que nesse caso aqui vai determinar a cor amarela, né? Porque basta a presença de um alelo dominante para que a característica dominante prevaleça. E esse outro par aqui determina a textura da semente, que nesse caso vai ser lisa, né? Porque basta o alelo dominante para a característica dominante aparecer, né? Basta um só, ok? Então, aqui nós temos um par e aqui é outro par de fatores. Cada parzinho desse determina para uma característica diferente, né? Aqui, no caso, cor da semente e aqui textura. Mas, se eu vou analisar na segunda lei de Mendel, né, que é a lei também conhecida como de hibridismo, a herança de duas características por vez, eu preciso determinar quantos e quais são os gametas que esse indivíduo aqui produz, né? Para a gente fazer isso, a gente tem que considerar que o vezão separa do vezinho. E aí, para o gameta que for o vezão, pode ser que venha um errão ou errinho. E aqui a mesma coisa, as mesmas possibilidades. Isso está feito aqui, né? Vezão separou aqui do vezinho. Pode ser que venha um errão ou um errinho. Aqui a mesma coisa, né? E no final nós vamos ter essas 4 combinações, né? Essas 4 possibilidades. Então, deixa eu até apagar aqui para ficar mais limpo o quadro. Qual é a proporção de cada tipo de gameta? Olha, não são 4 possibilidades? Então, cada combinação representa uma chance em 4, ou seja, 1/4, 1/4 e 1/4, tá? Se a gente vai analisar agora 3 características, tem como? Tem. Características determinadas por 3 pares de alelos. Vou aqui usar aleatoriamente as letras A, B e C, tá? 3 características quaisquer, característica A, B e C. Se o indivíduo é Azão, Azinho, Bzão, Bezinho, Czão, Czinho, quais e quantos são os gametas que ele pode produzir, tá? Então, temos aqui um par, outro par, um terceiro par. São 3 pares de genes. Todos eles, percebam aqui que nesse exemplo, estão em heterozigose, são heterozigotos. Tem um dominante e um recessivo, um dominante e um recessivo, dominante e o recessivo. E aí eu vou seguir esse mesmo esquema do primeiro exemplo. Só que aí a chave de possibilidades, né, dá uma ampliada. Eu separo o Azão do Azinho, depois separo o Bzão do Bezinho em cada um dos casos. Depois separo novamente o Czão do Czinho em cada ponta. No final, a gente vai ter quantas possibilidades? 8. 1, 2, 3, 4, mais 4 aqui.
8 possibilidades. E cada combinação representa que proporção dentro do todo? 1/8. Né? Se a gente pega aí esse 1/8, que é fração, e transforma para porcentagem, como é que faz? Como transforma, então, fração para porcentagem? 1/8. Pega 1 e divide por 8 e depois multiplica o resultado por 100. Né? Você vai ter a porcentagem de 12,5%. E aqui, 1/4, né? 1/4 representa que porcentagem do todo? Né? Se você pega 1, divide por 4 e depois multiplica por 100, que dá aí 25%, tá? Se você pegar 25, mais 25, mais 25, mais 25, você tem aí o 100%, né? Da mesma forma que se você somar todos esses 12,5 aqui, você tem aí o 100% das possibilidades. E quando a combinação de fatores, de alelos é tão grande que não dá para a gente destrinchar desse jeito, né? Vai ficar muito complexo. E se você precisar saber só a quantidade e não exatamente quais são as combinações, tem uma fórmula que a gente pode utilizar. Olha só, você pode utilizar essa fórmula, 2 elevado a n, uma potência. O que é esse n? É o número de gametas que você quer saber. Então, vamos ver aqui o 2 elevado a n, que determina o número de gametas, tá? Mas esse n, vou mostrar aqui no próximo slide o que ele significa, tá? Então, organizando aqui nesse quadro os possíveis genótipos, eu quero saber os tipos de gametas, tá? As quantidades. E para que possa calcular isso, eu preciso saber do número de pares heterozigotos. Esse é o N, tá? Daquela fórmula, 2 elevado a N, tá? Esse N é o número de pares de alelos que estão em heterozigose. E aí, eu encontro a quantidade, né, dos tipos de gametas. Por exemplo, aqui, ó, se eu considerar um genótipo aqui composto por 5 pares de alelos. 5 não, 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares de fatores ou 6 pares de alelos. Quantos tipos de gameta um indivíduo com esse genótipo todo vai produzir? Olhando assim, parece que ele vai produzir bastante tipos de gametas, porém, você tem que observar quantos desses pares estão em heterozigose. O que é heterozigose? Quando tem um dominante e um recessivo. Quantos tem assim, nesse exemplo? Nenhum, né? Ah, professor, olha o Czinho e o Ezinho aqui, olha, tá? Não, mas você tem que olhar dentro do par, ou seja, considerando as mesmas letras, tá? Então, azão, os dois são dominantes, os dois estão em homozigose, homozigoto dominante nesse caso. Bezão, também, tá? Homozigoto dominante. Czinho, então, é homozigoto, só que recessivo. Aqui é homozigoto dominante, homozigoto recessivo, homozigoto dominante. Então, não tem nenhum em heterozigose. Então, o meu N é 0. E quanto que é 2 elevado a 0? 2 elevado a 0 é 1. Então, qual é o único tipo de gameta que esse indivíduo vai produzir? Dá até para escrever ele aqui. Ele vai ter o gameta Azão, Bzão, Czinho, Dzão, Ezinho e um F maiúsculo, tá? Esse é o único tipo de gameta que um indivíduo com aquele genótipo grandão ali pode produzir. Olha esse segundo exemplo. Procura aí. Quantos pares de fatores em heterozigose tem? Aqui já está falando que é 1, né? Mas qual? É esse? Não. Nem esse, nem esse, nem esse e nem esse. É esse parzinho aqui. Dzão, Dzinho, está em heterozigose, porque nesse par, que é o par D, eu tenho um alelo dominante e o outro recessivo, tá? Então, eu tenho 1. Então, esse N vai ser 1. 2 elevado a 1, 2. Aqui no terceiro exemplo, nós temos quantos pares em heterozigose? 2. Esse e esse, né?
Opa, 3, mais esse. E então, o exemplo aqui é 3. Quanto que é 2 elevado a 3? 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Né? E aqui no último exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, os 6 pares estão em heterozigose. Então, quantos tipos de gameta o indivíduo com este fenótipo vai produzir? 2 elevado a 6, que segue esse mesmo esquema aqui, né? 6 vezes o 2 multiplicando, que dá 64 possibilidades, né? Imagina, então, ter que destrinchar isso aí naquela chave, muita coisa, né? Vamos fazer, então, agora uma aplicação da segunda lei de Mendel. Tem aqui um exercício que pede: qual a probabilidade de o cruzamento, vou até reescrever aqui, ó, Vzão, Vzinho, Rão, Rinho, Czão, Czinho, com Vzinho, Vzinho, Rão e Czão, Czinho, formar um descendente de genótipo. Eu quero só saber a possibilidade disso aqui, ó. Vzinho, Vzinho, Rão, Rinho e Czão, Czinho. Opa! Czão, Czão. Tá? Então, eu quero essas combinações aqui. Então, eu vou fazer separadamente, tá? Então, vou começar aqui com esses dois. Vzão, Vzinho, cruzando com Vzinho, Vzinho. Esse cruzamento resulta nessas combinações aqui, ó. Primeiro com o segundo com o primeiro e o segundo com o segundo. São essas as possibilidades. Ele quer saber a chance de ser Vzinho, Vzinho. Qual é essa chance? Olha, temos aqui uma chance, ou melhor, 2 chances em 4 de ser Vzão, Vzinho, mas não é o que estamos em busca. E temos 2 chances em 4 de ser Vzinho, Vzinho. A gente simplifica. 2/4 é igual a 1/2. 1/2 é o quê em porcentagem? É metade, não é? 1/2 é 50%, tá? Então, aqui nós temos essa fração, 1/2. E agora, para determinar essa possibilidade aqui no cruzamento entre Rzinho, tá aqui, com esse outro aqui que é só dominante. Só tem uma possibilidade, né? Uma possibilidade aqui. Qual que possibilidade é? Uma só, 100%, Rão, Rinho. 100% é 1 sobre 1, né? Então, essa aqui é a minha fração. E, por fim, Czão, Czinho com Czão, Czinho, qual que é a chance de ter aqui um dominante? Eu já sei, né? Porque se eu fizer assim, heterozigoto com heterozigoto, a gente já fez isso várias vezes. Czão, Czinho, primeiro com o primeiro com o segundo com o primeiro, e assim vai. A gente tem aqui, ó, uma chance em 4 de ser Czão, Czinho. O que que você vai fazer para calcular a probabilidade de ser tudo isso ao mesmo tempo? Você vai multiplicar 1/2 por 1 sobre 1 por 1/4. E aí é aquele momento em que eu preciso apagar aqui para mostrar o esqueminha mais organizado, né? Então, desse cruzamento, do primeiro cruzamento, a chance lá era 1/2 ou 50%, do segundo era 1 ou 100%, e o terceiro era 1/4 ou 25%. Para você saber a probabilidade de ser exatamente assim, Vzinho, Vzinho, Rão, Rinho, Czão, Czinho, você vai fazer, então, essa multiplicação entre fatores, ou entre as frações, tá? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, dá 1/8. Qual que é a chance? A chance de termos, então, esse genótipo a partir desse cruzamento é de 12,5%. E é isso aí, pessoal. Então, aplicamos aqui a segunda lei de Mendel. Espero que tenham compreendido. Chegamos aqui ao ápice da complexidade, né? Associando toda aquela parte teórica à parte de estatística, análise, né, de dados que Mendel fez. Então, a gente se encontra numa próxima e até lá. Tchau, tchau.